a guerra do casamento. O casamento em si, nós falamos de guerras da luta pela provisão. Inclusive foi dada uma palavra aqui, no sentido de pedir, dar-se-vos-á, as ofertas, Deus abençoa, enfim. Mas, mesmo com muita fé e crendo que o Senhor realmente provê, tu tem que sair para a guerra. Porque o maná caiu do céu só lá no Êxodo, E ele não vai cair na sua casa se você não guerrear. Por outro lado também, tem que guerrear com Deus. Porque com a força dos teus braços também, nada vai acontecer. Mas a guerra de manter o casamento. Nós temos uma guerra para manter o casamento. Porque são duas pessoas diferentes e hoje as famílias, E quando eu falo famílias, eu estou falando famílias de Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu estou falando de família que Deus instituiu. Não estou falando de outros modelos de família que a gente tem hoje. Então há uma batalha para manter a família. Há uma batalha muito grande para manter o casamento, para manter a família, para manter o padrão moral, para manter os valores. Você que é casado, você que tem filho jovem, adolescente, criança, você deve ter todo dia uma batalha muito grande, uma guerra muito grande para manter o seu filho dentro do padrão moral, dentro dos princípios cristãos. Porque todo dia seus filhos recebem influências da sociedade, do mundo, influência totalmente contrária daquilo que você tem ensinado sobre família. Então há essa guerra para manter o padrão moral. Hoje nós vivemos num mundo que não existe mais verdade. Todo mundo tem uma verdade, depende do ponto de vista. Só a igreja que crê numa verdade absoluta. A igreja crê que a única verdade é Cristo, porque Ele vai dizer isso: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja acredita numa verdade, o mundo não. Então as famílias, elas são bombardeadas por isso. Então há uma guerra também pela verdade. Há uma guerra pela verdade. E há uma guerra também para superar as aflições. Porque você muitas vezes é acometido ou acometida de surpresas desagradáveis. É uma tragédia, uma perda. E é uma guerra para superar as aflições que chegam de repente. Então a gente pode perceber que todos nós que somos família, nós temos guerra todos os dias. E a gente precisa estar preparado. Mas existe uma guerra maior. Existe uma guerra maior que muitas vezes passa desapercebido. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Efésios 6, no versículo 12. Eu não sei qual é a versão que está no Data Show. É a mesma aqui, me parece. Eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra, ela é real. Essa guerra, ela é real. E o apóstolo Paulo vai abrir os olhos da igreja em Éfeso.
E eu creio, irmãos, que nesse mês da família, as famílias precisam abrir os olhos. Porque nós falamos ainda há pouco de batalhas que a gente percebe e vai à luta. Falamos aqui da questão moral, do casamento, do desemprego, isso, né? Mas é aquilo que a gente não vê e não percebe. São guerras que, se você não perceber, você pode ser pego de surpresa. Paulo vai falar aqui de principado, né? O texto que nós acabamos de ler. Ele vai falar assim: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados. Vamos lá, irmãos. O que seria principados? Principado quer dizer organizações demoníacas. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Qual é o nome do bairro aqui? O bairro aqui é Bom Pastor. E deu para perceber que nesse bairro aqui, Bom Pastor, tem muitas igrejas. Provavelmente tem muitos crentes. Não é verdade? Mas eu quero te dar uma notícia. Há uma organização demoníaca neste lugar. Como há também em Irajá, como há também em Madureira, Copacabana. Todo lugar tem um principado. Todo lugar. Na Argentina. Todo lugar. Todo lugar tem um principado. Todo lugar tem organizações demoníacas. Bem organizadas, com funções determinadas. Ó, vai naquele ali, faz isso, joga uma seta ali, joga um dardo ali. Olha, aquela igreja está crescendo muito, o que a gente pode fazer para fazer com que ela pare de crescer? Todo lugar, irmãos. Ah, pastor, mas tem muita igreja, mas também tem muito demônio. Mas a igreja é poderosa, pastor, é soberana, ela é maior do que tudo. Sim. Mas se ela cochilar, porque numa guerra não pode se distrair. Por isso que Pedro, na sua carta, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer o quê? Olha, Pedro fala para a igreja um texto que você conhece muito bem. Pedro fala assim para a igreja: olha, vigiai, porque o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então a igreja ela tem que estar ligada, senão o inimigo ele entra. Nesse mesmo livro aqui, no capítulo 4, verso 27, Paulo, quando está falando ali, né, do homem ser uma nova criatura, no versículo 27 ele vai dizer também: olha, não dá lugar para o diabo, porque se der lugar para ele, ele vai entrar. Então o Paulo fala assim: olha, cuidado com os principados, as organizações demoníacas que estão por aí. Não, pastor, mas eu não vejo nada não, mas está por aí. Ele também fala em potestades. Ele fala o quê? Principados e pastor, o que são potestades? São forças. São forças do mal. Jesus vai dizer para a igreja o seguinte, para Pedro: olha, Pedro, mediante essa sua declaração que eu sou Cristo, as portas do inferno não O que Jesus quis dizer? O inferno tenta, batalha, guerreia, não vai prevalecer, mas tem guerra. O texto fala de dominadores, né? Demônios que exercem poder e influência sobre o mundo.
Eu queria que colocasse em 1 João 5,19. Por favor. Por favor. Sabemos que somos de Deus. Vocês são de Deus, amém? Amém. Tem certeza, amém? Amém. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do... Aí você fala assim, poxa pastor, nós somos de Deus, tantas igrejas, como é que Jesus faz? São palavras de Jesus. Como é que Jesus fala que o mundo está sob o poder do maligno? Por que o maligno domina o mundo? Porque a maioria não conhece Jesus. A maioria não conhece Jesus, por isso que existe a igreja. Para diminuir esse público que não conhece, para diminuir esse público que está nas trevas, para diminuir esse público que está cego, para que essas pessoas saiam do domínio de Satanás e venham para a luz de Cristo. Essa é a missão da igreja. Essa é a maior guerra da igreja. Fazer com que esse domínio seja cada vez menor. Porque Paulo fala assim, olha, há dominadores, há organizações, existem forças e existem dominadores que influenciam e que está sob o domínio de Satanás. Pastor, quem não está sob o domínio de Satanás? Somente aquele que entregou a vida a Jesus e anda no seu caminho. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você, que eu falo muitas vezes lá na igreja, em muitas pregações que Deus me dá a oportunidade de falar. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo hoje está assim. Presta atenção aqui. Amém? O mundo hoje está assim. Vários caminhos levam a Deus. Não, Ele é bom. Deus é amor. Não, mas claro que Ele vai para o céu. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Romanos 3, bota aí para mim, quem está aqui no Data Show. Romanos 3, 23, 24. Presta atenção aqui, porque às vezes você deixa de pregar para o seu parente porque ele é bom. Você deixa de falar para o seu filho porque ele é bom. Não estou dizendo que ele não é bom. Você deixa de falar para o vizinho, para o colega de trabalho, porque ele dá até uma oferta para a igreja. Ele é um exemplo de pessoa. E Deus é amor. Aí você fala assim, não, ele vai para o céu. Deixa eu te dar uma notícia aqui. E você já sabe, é só para te lembrar. Lê comigo ali, 1, 2, 3, vai. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para só um pouquinho. Todos, irmãos. Tu sabe o que é destituído? Está fora. Todo mundo pecou, todo mundo é pecador. Independente do caráter, todo mundo é pecador. Mas aí vem o 24. Aí sim, lê comigo, 1, 2, 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção quer dizer resgate. Só Jesus pode resgatar o homem da maldição do pecado. Guarda isso na sua mente. Ah, pastor, mas ele é uma ótima pessoa, melhor do que muito crente. Ele pode ser melhor do que muito crente. Ele pode ser melhor do que muito crente. Mas se o sangue de Jesus não estiver sobre a vida dele,
ele vai continuar sob o domínio do diabo. Que é isso, pastor? Eu sou o caminho. Se não tiver no caminho, está sob domínio. Não, mas é uma pessoa boa, não mata, não rouba, não xinga. Não... Meu querido, você não sabe as estratégias do diabo. O diabo, ele entra devagarzinho, escondidinho. Já viu aquele ditado de tomar sopa quente pela beirada? Devagarzinho. Ele vai entrando por aí, não, ele é bom, ele faz boas práticas, não, é honesto. De vez em quando ele vai até lá na igreja, e como eu falei, ele dá até uma oferta lá. Meu querido, enquanto o sangue de Jesus não estiver sobre ele está sob domínio. Então o texto fala sobre dominadores. O texto fala também nas regiões celestiais. Nas regiões celestes. O que é região celeste, irmão? Lugares que você não vê, os lugares aí. Os lugares, nos ares, que você não vê. E eles estão aí. E a igreja, ela tem que enfrentar essa guerra. Mas eu quero chamar a atenção, porque tem uma receita. Pastor, como é que a igreja vence essa guerra? Tem uma receita, pastor, para a igreja vencer essa guerra? Essa guerra que a gente não vê, mas ela está aí. Como é que a igreja vence isso, pastor? Ela vence com grito? Não. Ela vence com programação somente? Não. Ela vence com um montão de gente falando Jesus? Também não. Ué, pastor, não, isso é importante, mas não é suficiente para vencer a guerra. Para vencer essa guerra espiritual não é suficiente. Então diz logo, pastor, qual é a receita? Vamos lá. Qual é a receita? E eu quero chamar a atenção do versículo 16. O verso 16 de Efésios 6, por favor. Aí a receita, né? Lê comigo, 1, 2, 3, vai! Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Para aí, né? Só existe uma maneira de vencer essa guerra, apagando todas as setas inflamadas do inimigo, né? O que seriam setas, pastor? Vamos lá, né? Eu gostei muito aqui desse folder aqui, dessa mídia, né? Ficou muito bom. Aqui está um soldado da época medieval, onde ele tem uma armadura, tem um capacete, tem um escudo, e o escudo, claro que você percebeu, está saindo uma chama ali, correto? Bem, eu não sei se essa é a intenção, mas isso acontecia muito nas guerras. O inimigo pegava a flecha, aquela seta, e o que é que o inimigo fazia? Ele colocava num betume a ponta e colocava no fogo, e ele atirava. O escudo, ele tinha todo um preparo. Ele era feito de uma madeira misturada com prata e um couro revestido de óleo. Um couro revestido de óleo. E quando essa seta com chama batia no escudo, o que acontecia? Ela apagava. Era assim que acontecia na época medieval.
nessa época de flecha, de espada, de armadura, a seta batia, a flecha batia e ela logo apagava. Então, Paulo faz um paralelo da seta do diabo. E o que seria as setas do diabo, pastor? Porque ele fala em escudo e ele fala em dardos do maligno, né? Ele é bem claro aqui, cingindo a verdade, vestindo da couraça da justiça. Enfim, ele fala aqui dos dardos do maligno, o qual podereis apagar dos dardos. Pastor, quais são os dardos do maligno? Os dardos do maligno são mentiras que lança sobre a família da igreja. Ele lança mentira. Ele lança o ódio. Os demônios fazem assim: vamos, transporta sua mente para a época medieval, ali daquele soldado. Transportou? Vamos imaginar aqui, Robin Hood. Quem já viu esse filme? Então vá, na época de Robin Hood, não tinha que... Aí o demônio faz assim, aquilo que eu acabei de explicar, né? Ele pega a flecha, que a Bíblia fala de dardo, ele pega o betume e pega o fogo e fala assim: mentira, ele lança. Aí ele lança mentira. Aí ele pega outra flecha, vocês estão me entendendo bem, amém? E ele lança o ódio. Aí ele pega outra flecha e lança a dúvida em relação à fé. Tem gente que fica tanto tempo na igreja, chega um momento que ela fala assim: será que Deus faz mesmo? O pessoal está rindo, o que acontece? Será que Deus faz mesmo? Pode acreditar que isso é seta do marido. A Patrícia falou uma coisa aqui muito interessante na hora que ela estava ministrando sobre a oferta, que ela quis motivar em você a fé. Ela não quis motivar em você uma troca, dá isso que Deus te dá aquilo, não. Ela quis motivar em você uma fé. Pedir, Então a fé é muito importante. O exercício da fé é muito importante. Porém, quero repetir, o diabo, ele vai lançar uma seta da dúvida em relação à fé. Então, quando você tiver dúvida, será que Deus existe? Ele faz? Será que ele vai abrir aquela porta? Pode acreditar que o dardo do maligno te pegou. Aí vamos lá, vamos continuar. Aí o demônio pega lá a flecha, bota aqui do betume, bota no fogo, ele lança agora a seta dos desejos da carne. Os desejos da carne. E que vem com um monte de coisa, vem com uma lista. Gálatas 5, 20 e 21, coloca ali para a gente. Coloca ali para a gente. A guerra é grande, irmãos. A batalha é grande. 20. Olha só. Olha o que é que a seta dos desejos da carne faz. Idolatria. Lê comigo, vai. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, impureza, tá? E coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. O diabo lança essa seta. Desculpa de Deus. Ele lança essa seta. Aí lembra do que eu falei? Aí ele lança, né? Para que ela não pegue em você, vamos repetir o que eu já falei. Você precisa ter o quê? Ter o quê? O escudo da fé. Lembra o que eu falei do escudo? Que historicamente ele era preparado com madeira, ele era preparado com metal, e ele era revestido de um couro, e esse couro ele tinha um óleo especial, e quando a seta batia nesse escudo, o que acontecia? Apagava.
Então, pastor, o que apaga essa seta? O que apaga essa seta? Vamos lá. Receita, escudo da fé. O que apaga essa seta? Vamos lá. Palavra de Deus. O texto fala de armadura. A palavra de Deus, né? No coração. Salmo 119, 11. Todo óleo tem um preparo, né, irmãos? Como é que eu vou preparar o escudo? Olha a receita para preparar o escudo. Ah, pastor, qualquer escudo apagaria a seta? Não, irmão. Porque se a seta não fosse apagada, pegaria fogo e queimaria o soldado. O que diz ali o Salmo 119, 11? Vai lá, 1, 2, 3. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, olha só. Parece simples, mas não é. Pastor Stuart prega aqui. Quanto tempo o pastor Stuart está aqui mesmo? 3 anos. Uns 2 anos? 3 anos? Ou 4, né? Pastor Stuart está aqui há 3 anos, né? E na maioria das vezes, é claro, ele prega a palavra. Ele ensina. Ele fala, irmãos, não vamos pecar, irmãos, vamos ter comprometimento, irmãos, olha a santidade, irmãos, vamos consagrar a vida, irmãos, vamos trabalhar para Jesus, irmãos, vamos entregar o dízimo, irmãos, vamos ter união, irmãos, vamos ter amor, irmãos, não vamos falar mais um do mal dos outros, irmãos, respeita, irmãos, olha a vestimenta, olha a palavra, olha o palavrão. Com certeza o pastor Stuart ensina isso tudo. Só que tem um detalhe: se você não guardar. O que é guardar, pastor? Vamos ser práticos. Guardar é ouvir, entender e decidir. Repete comigo. Ouvir, entender e decidir. Vou explicar. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Você ouviu. Aí entrou no cérebro, registrou. Poxa, eu não posso falar do meu irmão. Isso se chama entendimento. Quando vai para o coração, quer dizer o seguinte: a partir de hoje, eu escolho, eu decido obedecer. Não vou falar do meu irmão. Quando você guarda no coração, aí, meu querido, não tem como a flecha entrar. Só que na maioria das vezes, o que acontece? Você ouve, não entende e não guarda. Você até ouviu, mas não entendeu e não guardou. Por isso que muitas vezes, famílias, irmãos e irmãs, é pregado 1, 2, 3... e não adianta porque você não guardou. Então, primeira receita, tem que guardar. Vamos lá, gente, tem que guardar No coração. E o que é guardar? Ouvir, entender e praticar. Decidir. E decidir. De novo. Ouvir, Entender E decidir. Jesus tem muito poder, mas você tem que escolher. Você tem que decidir. Eu não quero, eu vou obedecer, eu vou participar. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, em Apocalipse 3:20. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Aí ele diz o seguinte: se você abrir, é você que decide. Segundo item da receita, fala do sapato, dos calçados da salvação. O texto fala, Mateus 28, de 18 a 20, por favor. Qual é o nome do rapaz aqui? Tiago.
Tiago, valeu, Tiago. Vamos ler lá, 1, 2, 3, vai. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus está falando da pregação do Evangelho. E por que a pregação do Evangelho ele faz parte do escudo da fé? Porque só prega quem é curado, só prega quem é convertido, só prega quem tem amor pelo outro. O Evangelho é pregado por esse, que é curado, que é salvo e que ama o outro. Porque o Evangelho ele é pregado por amor. E isso traz cura, isso traz fortalecimento, porque se eu tenho o Evangelho na minha vida, se eu vivo o Evangelho na minha vida, nenhuma seta do maligno vai me pegar. Então eu tenho a palavra que eu ouço, entendo e guardo, e eu tenho a pregação do Evangelho que primeiro me curou, que primeiro me transformou, para que eu possa pregar o outro. Isso aqui está na receita. Outro item da receita, o texto fala de capacete, versículo 17, irmão. Eu li só o versículo 12, mas eu estou pregando o texto todo. O que é que diz o versículo 17, Efésios 6? Vai. Já foi? 1, 2, 3, vai. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é capacete, irmãos? Por que aquele soldado está com capacete? Responde aí para mim. Proteger a cabeça. Ok, vocês são muito inteligentes, parabéns, né? Parabéns, vamos lá. Para proteger a cabeça. E quando eu boto o capacete para proteger a cabeça, é porque eu posso ser atingido, está certo também? Atingido e atacado. Então o texto fala que eu preciso de um capacete. Como a gente está falando de coisas espirituais, o capacete ele seria para... Você falou a cabeça, mas na cabeça tem um negócio aqui na cabeça que precisa ser protegido. O que é? Amém. A mente. A mente. O diabo sopra na mente, pastor? Sim, soprou na mente de Pedro. Não, Senhor, tu não vai voltar a Jerusalém, não. Jesus virou para Pedro e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. E uma coisa muito importante, irmãos, verso 18. Vamos ler? 1, 2, 3, vai. Todas as ocasiões, com oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, eu não estou falando aqui, mas eu tenho percebido, irmãos, que há uma dificuldade muito grande de ter vida de oração. Há uma dificuldade muito grande de ter vida de oração. E eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Você pode fazer muita coisa na igreja, continue fazendo. Você pode trabalhar muito na igreja, continue trabalhando. Mas se você não orar, já que estamos falando de guerra, a seta pode te pegar. Porque ela é fundamental para o escudo. Lembra que eu falei que o escudo tem um preparo, não é um escudo qualquer, é um escudo revestido.
que eu falei aqui, que era de metal misturado de madeira, encapado com couro e com óleo especial para apagar a chama das flechas. Não é qualquer escudo. E eu falei aqui que esse escudo ele tem que ter palavra de Deus, ele tem que ter pregação do Evangelho, ele tem que ter obediência, santidade, é claro, e oração e súplica. Então, meu querido, você tem que ter vida de oração. Ah, pastor, mas uma correria, eu não tenho tempo, dá teu jeito. Porque a gente, quando sai para uma batalha, a gente tem que estar com o equipamento completo. O equipamento tem que estar completo. Porque se o equipamento não estiver completo, você pode perder a guerra. Você pode perder a guerra. E nessa guerra você tem que estar preparado, você tem que ter sua vida de oração. Você tem que reservar um tempo, você tem que clamar, você tem que confessar pecado, você tem que fazer propósitos com Deus, você tem que se revestir, você tem que se santificar, você tem que clamar, tem que ter relacionamento. Tiago vai dizer no capítulo 5, verso 16, da parte B, a oração do justo pode muito ser efetiva. Você tem que ter palavra e oração, Bíblia e oração. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é muito inteligente, você vai me responder, eu tenho certeza que você vai tirar 10. Passarinho voa só com asa? Não. O avião, ele decola o voo só com uma asa? Quais são as asas do crente? Bíblia e oração. Senão não decola. Porque a guerra ela é também, principalmente espiritual. Então, meu querido, muitas vezes as coisas estão um pouco amarradas e você está insistindo, não vamos fazer assim, não vamos fazer assado, não muda o projeto, não muda a estratégia. Está certo, irmãos, olha só, eu não estou jogando nada fora não. Projeto, estratégia, visão, né? Modificação, modernização, claro, dentro de um conceito de Deus, tudo isso é válido, mas às vezes não resolve. Por que não resolve? Porque a questão é espiritual. Tem que orar. Quantas vezes, irmãos, deixa eu abrir aqui meu coração, que às vezes a gente prega, né, pode dar a impressão de perfeição, de... Irmãos, se Jesus permitir, se Ele permitir, no dia 10 de junho eu vou fazer 23 anos de ministério. Se Ele permitir. Quantas vezes, irmãos, eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas não era do jeito de Deus. Estava tudo certinho, não tinha nada de errado não tinha nada, mas não era do jeito de Deus. Aí não dava certo, eu falava assim, ué, gente, mas eu botei aqui 2, aí somei 2, deu 4. Depois eu botei 5, mais 3 deu 8. Ué, por que não está dando certo? Aí Deus falou assim para mim, porque 5 mais 3 na minha matemática não são 8, são 7. O dia que você entender minha matemática, aí começa a dar certo. Não é a sua, é a minha. Não é do teu jeito, é o meu.
Muitas vezes aconteceu isso no meu ministério. Aí eu fui, claro que tu apanha, toma umas pancadas, né? E depois tu volta. Aí a coisa vai. Porque você acha que é do teu jeito. Não, faz assim, não, faz assado, não. Se for do jeito de Deus, a coisa vai. Se coincidir, mas se não coincidir, meu querido, porque há uma guerra espiritual. E tem que orar. Tem que orar, irmãos, para que as coisas possam dar certo. E voltando ao texto, para a gente poder terminar, vamos fechar no verso 18, né? Lê comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Por toda oração e súplica, Todas as ocasiões. ou seja, persevere, esteja atento. Verso 20, vamos lá. Pelo qual sou Embaixador preso em corrente. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. a igreja, ela representa Cristo na terra, né? Paulo me fala que ele é embaixador, né? Quando ele fala em cadeias, ministério, e ele foi muitas vezes preso, mas não deixou de exercer a sua função. E ele fala assim, ó, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Para a gente fechar o seguinte, irmãos, a gente se equipa para vencer uma guerra, correto? Mas não adianta se equipar e ficar parado. Tira uma foto aqui, faz uma selfie aqui, olha que dispara. Olha como é que eu estou bonito, olha a minha armadura, olha o meu escudo. Você não se equipou para tirar foto. Você se equipou para ir para a guerra. A ousadia, você vai para a guerra. E quando você vai para a guerra, com o escudo da fé, com a armadura, com o capacete, tudo adequado, você vai vencer essa guerra. Mas é preciso seguir a receita, como a gente falou. Então, Igreja Batista Relevante, que tem feito um trabalho extraordinário nesse lugar, o Arilson sempre fala, né? Continue guerreando, com o equipamento certo, não dê brecha, cuidado com as flechas. Entenderam o exemplo das flechas? Prepare todo dia o escudo precisa de óleo, o escudo precisa estar bem revestido. Ah, pastor, é todo dia, toda hora, 24 horas. O inimigo não para. É o tempo todo. O inimigo não para. Que Deus assim, não sei nem se já passei da hora, falei bastante. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém. Fica ligado, como Pedro falou para a igreja. Há uma guerra. Além daquelas guerras do dia a dia, quando eu comecei a falar daqui, além das guerras do cotidiano, da luta do dia a dia, há uma guerra espiritual que você precisa estar preparado. Amém.
A igreja vence. Ela vence porque Jesus falou que ela vai vencer. Mas ela não precisa vencer com tantos soldados machucados. Ela não precisa ter pena. Basta você seguir a receita. Amém? Amém. Nós vamos orar? Amém. Poderoso Deus, eis aqui a tua igreja, Pai, onde esse mês tua igreja reflete sobre as famílias e suas guerras. É claro, Pai, que nós temos as nossas guerras, lutas do dia a dia, as quais temos que enfrentá-las, até por uma questão de sobrevivência, mas existe uma guerra muito maior do que a guerra do cotidiano, que é a guerra espiritual. E que a gente se revista, que a gente esteja com o nosso escudo, que a gente seja usado, que a gente esteja bem equipado e preparado para vencermos cada vez mais. E a vitória é diminuir a quantidade de pessoas que estão nas trevas e trazê-las para a maravilhosa luz. Cada vida que resgatamos em teu nome é uma vitória. Cada vida é uma vitória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu terminei a mensagem, mas eu lembrei de uma ilustração de um filme. Não é uma ilustração, é um fato verídico. Deixa eu contar aqui. Eu já terminei a mensagem, que eu lembrei, eu quero contar porque isso é importante para uma igreja. Quem conhece o livro ou já viu um filme chamado A Lista de Schindler? Esse filme é muito interessante. Pastor, o que te chamou a atenção daquele filme? Eu não sei se chamou a sua. Esse filme conta a história principalmente de um empresário austríaco. Um empresário que tinha muito dinheiro e que tinha suas influências com gente de patente alta do exército nazista. Então o que ele fazia? Ele molhava a mão dos camaradas, ele tinha influência, ele contratava judeus para a sua fábrica de panela. E chegou um momento que ele contratava, mesmo sem precisar, só para salvar aqueles judeus da mão do nazismo. Porque até então, os nazistas não mexiam com os seus funcionários. E ele fez o que pôde, ele contratava e ele fazia acontecer. Mesmo assim, ele não conseguiu salvar todo mundo, mas muita gente ele salvou. Mas no final do filme, ele já de cadeira de roda, né? Ele tira o anel do seu dedo. Esse anel que é de aliança, graças a Deus, ele tira o anel do seu dedo e fala assim, chorando. Olha que ele já tinha feito muito. Presta atenção aqui, igreja. Põe isso arder no seu coração. Ele já tinha feito muito. Ele já tinha sido instrumento e canal para salvar muita gente. Ele fez muito, irmãos. Quem viu o filme ou leu o livro sabe o que eu estou falando. Mas ele olha para aquele anel e fala assim, o que é que eu estou fazendo por isso aqui? Quantas vidas eu não poderia ter salvo
vendendo esse anel para os nazistas. E ele fica indignado, inconformado e triste, porque ele ainda tinha uma riqueza. E ele fala: o que eu estou fazendo com isso aqui? Por que eu não salvei mais vidas? Porque todo o dinheiro que ele tinha, ele investia em vidas. Nada mais para ele tinha valor a não ser as vidas. Isso me chamou a atenção, pastor Stuart, no filme. Não sei se o senhor lembra dessa cena. Igreja, que isso arda no seu coração. Amém. Que tu não busque ouro, busque vidas. Amém. Toda essa guerra, essa batalha por vida. Que tu não busque ouro, mas busque vidas. Em